Quando olhamos para a história do cinema, podemos encontrar diversas tentativas de se alcançar o impossível. Na verdade, observando a complexidade por trás de um filme, podemos imaginar que toda obra é uma espécie de milagre. Afinal, a sétima arte é a mais cara de todas as artes. Mas para além das dificuldades que qualquer artista enfrentará quando for realizar o seu filme, existem alguns realizadores que buscam o impossível, que criaram para si uma verdadeira odisseia até que seus filmes fossem realizados, e que precisaram ter uma verdadeira obsessão por seus projetos para que esses filmes chegassem até o público. E é importante dizer que o que eles buscavam não era um desafio vazio ou tornar uma situação complexa que poderia, na verdade, ser simples. Não, esses artistas estavam buscando algo muito maior, algo que não conseguimos colocar em palavras, mas que pode ser percebido no resultado dos seus filmes. Talvez um dos filmes que mais apareça na cabeça das pessoas quando o assunto são filmes impossíveis é o filme Apocalipse Now, do diretor Francis Ford Coppola, mas nós já temos um vídeo falando sobre essa história aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das histórias por trás de um filme que mais me impressionou em todos esses anos. Uma história que pode nos revelar muito sobre a natureza humana, sobre a obsessão necessária para se construir uma obra, os perigos por trás de um sonho e o que nós podemos aprender com essas obras. Nós vamos falar sobre o filme Fitzcarraldo, do Werner Herzog, uma história de um homem apaixonado pela ópera com um sonho maluco de transportá-la para dentro da selva peruana e que para alcançar os seus desafios precisa atravessar um navio por uma montanha. É isso mesmo que vocês ouviram, ele precisava atravessar um navio por uma montanha. Talvez uma das melhores metáforas visuais que a gente possa imaginar quando a gente está falando sobre cinema. Afinal de contas, o que é fazer um filme? Para além desse filme, nós vamos falar também sobre o documentário O Peso dos Sonhos, que retrata o processo de 5 anos do diretor atravessando todos os desafios possíveis, desde conflitos armados, doenças, condições precárias, troca de elenco e revolta do seu protagonista, negociações com grupos indígenas, ameaças de morte, tudo isso criando uma obra com uma conexão profunda entre ficção e realidade. É importante ressaltar que o filme não foi realizado com efeitos especiais. O que nós vemos na tela, de fato foi filmado. As dificuldades que estão estabelecidas ali foram ainda mais intensas para serem criadas. E isso apresenta ao filme uma qualidade preciosa que talvez, infelizmente, nós não tenhamos a oportunidade de ver acontecendo nos tempos de hoje. Antes de tudo, o mais importante é conhecer quem é essa pessoa obcecada que trouxe para nós esse filme, o Werner Herzog. O Herzog é um dos diretores que, para todos que estudam cinema, o seu nome sempre aparece como de um diretor que nunca tomou conhecimento das regras para virar um cineasta. Com uma filmografia extensa que se divide entre ficção e documentários, desde o começo da sua carreira, ele quebrou todas as regras para conseguir contar as suas histórias. E é importante lembrar que o diretor nasceu na Alemanha em 1942 e cresceu em meio aos escombros e dificuldades deixadas pela guerra. Das cinzas nasceu uma nova geração de cineastas alemães que precisaram ressignificar o seu próprio cinema e criar as suas próprias rotas, fugindo do que o partido nazista tinha deixado como uma espécie de herança indesejada. O Herzog foi ainda mais longe e nunca quis ser identificado como parte do movimento do novo cinema alemão. Ele sempre foi um rebelde, ele se auto-isolou nesse sentido, alguém com uma estranha clareza dos caminhos que precisava seguir para contar as suas histórias. O diretor fez diversas coisas, desde roubar uma câmera na escola de cinema até falsificar documentos para enganar o exército peruano e conseguir autorização para filmar o seu filme. Ele ainda criou uma escola de cinema que era exatamente o oposto de todas as escolas de cinema que nós conhecemos por aí. Ele oferecia aulas, por exemplo, de como falsificar documentos e como abrir fechaduras para pegar os equipamentos, querendo criar assim nos aspirantes a cineastas um espírito mais independente e até mesmo fora da lei. É uma qualidade que o diretor considera ser bastante relevante para todos os cineastas. Ele acredita também que você pode aprender os fundamentos sobre o cinema em 2 semanas e que os verdadeiros aprendizados estão na prática. Mas além disso, a principal ferramenta para a construção de um grande artista, na visão do diretor, é a leitura. E isso é muito legal. O diretor não ficou apenas na prática, ele buscou aprofundar o seu conhecimento através da literatura e assim o fez. O diretor já fez filmes em condições hollywoodianas e também em condições extremamente independentes
diferentes, realizando documentários com uma equipe de 2 pessoas, o diretor de fotografia na câmera e o próprio Werner dirigindo o filme e captando o som direto ao mesmo tempo. É um diretor maravilhoso de ser estudado caso seu desejo seja contar as histórias com imagens em movimento. Ele tem um curso no site da Masterclass e eu aprendi muito com ele justamente esse espírito de realizar, de fazer as coisas acontecerem. Falar tudo isso sobre o diretor era crucial para entendermos a sua odisseia por trás de Fitzcarraldo. Ele tem um livro chamado A Conquista do Inútil, que é um diário dos 5 anos que ele passou tentando dar vida a esse filme. O Klaus Kinski é um ator conhecido por ser brilhante e também completamente louco, e faz o protagonista. É conhecido de muitas pessoas que o Werner e o Klaus Kinski brigavam o tempo todo e os dois já planejaram inclusive a morte um e do outro, né? Então são conflitos bastante intensos. E o que é interessante nesse filme é que o Fitzcarraldo é justamente o Werner Herzog, tem a mesma obsessão do próprio diretor. Em diversos momentos o dinheiro acabou e o Werner se via voltando para a Alemanha para convencer os investidores a financiar o filme. E uma vez perguntaram a ele: Werner, por que você não desiste? Ao que ele respondeu: que tipo de homem ou diretor eu seria se desistisse do meu próprio filme? Então é uma questão de obsessão constante. Imaginem 5 anos tentando realizar alguma coisa que parece impossível. Ele e a sua equipe foram ameaçados por grupos indígenas e tribos inimigas daquelas que estavam colaborando com o filme. Precisou negociar constantemente para poder filmar em diversos lugares e até mesmo impactar a natureza e o ambiente das pessoas que estavam ali, mesmo que por um tempo limitado. E oferecer também ajuda àquelas tribos para que elas fossem respeitadas em âmbito nacional, coisa que o diretor conseguiu. O filme foi realizado no meio da selva e no documentário nós vemos diversas situações limites. Por exemplo, existe um trecho em que o diretor está descrevendo que um casal de índios acabou de ser atingido por flechas inimigas e que eles só sobreviveram porque existia uma equipe médica no set. O transporte do equipamento era extremamente complexo, né? Eram equipamentos pesados no meio da selva, os atores estavam cada vez mais insatisfeitos em ficar presos ali, a alimentação precisava ser dividida entre a equipe e os indígenas porque eles não se alimentavam da mesma forma e ao mesmo tempo, é claro, o Herzog precisava de fato transportar o barco por aquela montanha. Transitar com aqueles navios pelos próprios rios não era algo tão simples assim. O diretor tinha complexidade em qualquer movimento que ele precisasse criar para o filme. Até mesmo um close-up tinha alguma dificuldade envolvida. Um engenheiro responsável pelo maquinário que puxaria o navio desistiu da operação com medo dos riscos que poderiam tirar a vida das pessoas envolvidas. Em um ato que representa bem a loucura estabelecida no set, o diretor decidiu continuar, colocando-se também em risco. No próprio livro, A Conquista do Inútil, ele conta que um dos integrantes da equipe teve um colapso mental. Ele ficou completamente louco, começou a delirar e colocou fogo na cabana do Werner e depois fugiu com uma moto, com um facão na boca. Enfim, uma loucura absoluta envolvendo todas aquelas pessoas que estavam entrando no meio da selva. E também eles precisavam lidar com os conflitos dentro das próprias comunidades indígenas, desde problemas conjugais, problemas com a bebida, enfim, diversas coisas acontecendo. A obsessão e o desejo de atravessar aquele navio fez com que o diretor assumisse todos os riscos possíveis, o que nos faz pensar que ele estava pronto para morrer se necessário. Acompanhar as cenas do documentário nos ajuda a perceber que não existia um próximo projeto na cabeça do diretor, não existia um amanhã, apenas o que seria gravado aqui e agora, o que é possível de se realizar hoje. Olhando agora o filme, é possível enxergar também o quão irresponsável em diversos momentos ele foi, com diversas escolhas que ele fez no projeto. E o que nos faz pensar, por que uma pessoa iria até aquele lugar? O que ela está procurando? Não é apenas uma irresponsabilidade infantil, mas existe algo que o deixa obcecado. Existe uma busca que move aquele diretor e também todos os outros que estão presentes, Ele não apontou a arma na cabeça de ninguém para estar ali. As pessoas todas obcecadas em realizar aquela obra e, é claro, os grupos indígenas ali envolvidos também com seus interesses. E no seu próprio diário nós percebemos a confusão do diretor, O nome do livro é A Conquista do Inútil. O diretor se questionou durante todo o processo e você percebe acompanhando o livro que para criar a arte o diretor precisou lidar com os maiores níveis de realidade possíveis. As dificuldades e os obstáculos que aconteceram por trás da obra são muito maiores do que aqueles representados na ficção. Mas, aparentemente, nada disso foi o suficiente para parar o processo. Como eu disse,
se por trás desse projeto não existia apenas um desejo infantil de criar um desafio como nunca visto antes, existia um desejo de alcançar um outro grau de realidade, o qual o próprio diretor intitula como a verdade estática. Um conceito profundo e influenciado pela busca de grandes filósofos sobre questões da nossa existência. Afinal de contas, que realidade é essa captada pela câmera? Que realidade é essa criada e ensaiada para ser filmada como uma ficção? Que realidade é essa em que o ator principal briga com o diretor como um homem gritando contra o espelho? Existem filmes que representam a busca. No caso, a alma do diretor foi completamente despida, apresentando ao público toda sua beleza e horror em um filme que navega pela natureza humana, onde todas as artes por trás do cinema se apresentam para criar uma realidade única, presa, encapsulada no tempo e que pode ser visitada por vocês. O Werner levanta algo bonito sobre isso. A alma do ouvinte ou do espectador completa o filme. A alma concretiza a verdade através da experiência da sublimidade. Isto é, ela completa um ato independente de criação. Longino diz: pois, por natureza de certa forma, sob o efeito do verdadeiro sublime, nossa alma se eleva e, atingindo soberbos cumes, enche-se de alegria e exaltação, como se ela mesma tivesse gerado o que ouviu. A obsessão por trás da construção de Fitzcarraldo, ou a obsessão por trás da construção de qualquer filme, é a obsessão do ser humano em contar histórias, em apresentar para o público narrativas que podem até ter sido vistas antes, mas nunca daquela forma. Narrativas e limites que podem ser ultrapassados o tempo todo. Nós, como espectadores, temos a oportunidade única de nos relacionarmos com as criações desses realizadores. Werner Herzog criou uma experiência profunda e cabe a nós mergulharmos nessa experiência para virar parte de sua criação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Por trás de toda grande construção existe, é claro, um grande objetivo e talvez mais do que uma resposta, uma grande dúvida, né? Por que realizamos o que realizamos? E nós nos encontramos no próximo vídeo.